Então, diante de uma situação conflituosa, nós precisamos focar numa espiral positiva e evitar uma espiral negativa, seja através da nossa abordagem na condição de mediadores ou na abordagem dos mediandos ou até mesmo dos advogados. Então tem que tomar muito cuidado com essa abordagem. Então vamos tratar aqui dos elementos típicos de um processo construtivo. Como é que a gente faz então essa espiral construtiva? Boa comunicação. É importantíssimo que mediadores conheçam as técnicas da comunicação não violenta. A comunicação não violenta é a base do nosso diálogo, entendido como reciprocidade. O diálogo não é mão única, não é monólogo, não é uma apresentação, é uma conversa que pressupõe momento de fala e momento de escuta. Fala qualificada, não violenta, não agressiva, escuta qualificada, que é aquela escuta de buscar entender o que o outro está dizendo, não apenas ficar quieto para rebater um argumento ou uma informação. Então, essa boa comunicação é fundamental. Além disso, a informação compartilhada, e aqui é um desafio, principalmente para o pessoal do direito, que advogados e advogadas estão acostumados a não entregarem de bandeja os seus argumentos, os seus raciocínios e principalmente aí a sua estratégia, que é firmada com o cliente. Por isso que, para atuar na mediação, o advogado precisa sim de uma capacitação, de uma formação diferenciada, para que ele vá preparado para essa mesa de negociação e de mediação, inclusive para compartilhar informações. Lembrando que tudo que fala na mediação é sigiloso e confidencial e não poderá ser utilizado num eventual processo judicial, a não ser que as partes decidam de forma diferente. As partes, os mediandos, não os mediadores. A questão do elemento confiança e respeito mútuo. A confiança é o elo que liga as pessoas e que possibilita um consenso. Sem confiança, se não confio que o outro cumprirá o que está combinando, se não confio na fala do outro, na estratégia do outro, eu comprometo o que estou ouvindo, mas comprometo as próprias sugestões que estão ali sobre a mesa, comprometo, inclusive, as possibilidades de resolver aquela situação, porque eu não confio. Então, a confiança tem que ser valorizada, tem que ser identificada e preservada, porque a partir da confiança, esse respeito mútuo também se torna possível. Porque mesmo em posições opostas, no primeiro momento, se eu confio na pessoa, eu sei que ela não agirá de má fé, que o que for combinado aqui será cumprido, o sigilo será mantido, não tem ninguém gravando fora daqui. No virtual, nós nunca temos a certeza de que não tem mais ninguém no ambiente, né? Nós falamos lá da qualidade ambiental e precisamos sempre ter a boa fé, mas não sabemos, precisamos confiar de que aquilo que foi combinado, o sigilo, a confidencialidade, a ausência de terceiros ali, realmente está sendo cumprido. Depois vem, e aqui a atuação do mediador é fundamental, a percepção das semelhanças de valores e crenças. Quer dizer, o que vocês têm em comum? Vocês dois estão preocupados em oferecer o melhor para o filho. Às vezes, quem está ali na dinâmica do conflito não percebe que nem tudo é tão oposição assim, nem tudo é controvertido como parece ser. Às vezes, é mais a questão da percepção e da falta de esclarecimento sobre o que realmente importa para cada um. É comum que tenham mais semelhanças. Ah, mas se fossem tão semelhantes assim, não chegariam no conflito que chegaram. Calma, essa é uma conclusão apressada. O que está lá atrás, na
situação de conflito ou no pré-conflito é uma ausência de comunicação ou uma comunicação inadequada. Então, e aquilo foi gerando uma espiral, não é? No casamento isso acontece com frequência, casamentos que culminam no divórcio. Eles conseguem identificar quando é que a situação começou a degringolar? Nem sempre, porque são as pequenas coisas de um lado e do outro que vão minando o diálogo, até que eles não conversam mais. O que existe ali é uma agressão mútua, do jeito de falar, na forma ríspida e agressiva. É tudo do seu jeito, não, porque se não é do meu, você que é só do seu, não, porque você não colabora, porque você é isso, e começam as agressões. Só que nós não temos o hábito de uma conversa sem ser a chamada DR, discutir a relação. Discutir, a palavra discussão já traz embutido assim um componente negativo de briga, de enfrentamento, de posições. Mas conversar implica em reciprocidade de escuta e fala. Vamos conversar? E vamos conversar no momento adequado, no momento em que a fúria e a raiva já passaram, e vamos novamente fazer os nossos combinados. Nós não aprendemos isso ao longo da nossa vida. E eu sempre falo, casamento é quase um milagre que as pessoas consigam conviver juntas, porque elas vêm de histórias, de experiências e expectativas diferentes. Se não tiver os combinados, sem dúvida que isso não durará. Isso vale para casamento, mas vale para amizade, vale na família, vale no trabalho. Nós precisamos de combinados. Tem a frase típica, né, que o combinado não sai caro. Eu tenho lá as minhas reservas em relação a isso, até porque a gente não pode ficar monetarizando tudo, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia e não dava. Essa é uma ideia cheia de preconceitos, né? Inclusive estruturais, financeiros, que não vem ao caso aqui, mas que tem grande impacto na maneira como concebemos e enxergamos as coisas. Então, não podemos simplesmente receber uma frase que, embora a gente tenha crescido falando, escuta as pessoas falando diariamente, precisamos sempre questionar o que está embutido nessa frase. Então, o combinado não é caro? Não é caro em termos monetários? Talvez, mas o combinado significa que ambos pensaram, refletiram naquilo que era melhor para si e para o outro. E aí é o desafio de enxergar a necessidade do outro além da minha necessidade. Então, por isso, a importância de trabalhar as semelhanças mais do que as diferenças naquele momento, né? Aceitação da legitimidade do outro. Aquilo que o outro está dizendo, sentindo, querendo, também é legítimo. É muito complicado, por exemplo, para o mediador que não entende o seu papel, a sua função numa mediação, não tomar partido diante de uma situação. Sempre chega até mim um comentário, né, de alguém que estava em mediação e disse, olha, a situação que estava ali era muito parecida com uma que eu vivi e eu percebi que fui parcial. Bom, se percebeu já é bom. É importante que se perceba, porque o autoconhecimento, a autoavaliação é fundamental também para ser um bom mediador, para que se possibilite uma evolução profissional nesse sentido. Agora, se percebeu no momento da mediação, teria que recuar ou até mesmo interromper, sabendo que não conseguiria desenvolver adequadamente a função. Se percebeu somente depois, ou porque o outro colega que estava em comediação mencionou isso, ou os advogados, alguém mencionou, ou mesmo o supervisor, tem que fazer essa reflexão. Não encarar isso como uma falha, mas encarar como uma possibilidade de autoanálise e de melhoria. E o processo centrado no problema, não na pessoa. De novo, separar
pessoas do problema. Que quando a gente mistura, então quando a pessoa fala assim, porque você é um bagunceiro, nossa, sabe, você generalizou e a pessoa vai reagir diante de uma agressão. Que bagunça, você que tem mania de arrumação. Quem é que nunca ouviu isso, né? Num casal, ou de um casal. E aí, como é que a gente abordaria isso? Num refraseamento, num parafraseamento? De dizer, fazer uma pergunta objetiva para a pessoa. Qual é a ação dele que incomoda você? Percebe? Então ela vai falar aquela situação, ele deixa as roupas no chão, não coloca as roupas na máquina de lavar, ele não fecha a tampinha do creme dental, não levanta a tampa do vaso sanitário, enfim, tá, mas são coisas bem declaradas, pontuais. Então, evitar a generalização é isso, né? Então vamos focar no problema, não na pessoa. Não admitir que essas falas sejam agressivas de forma ampla, né? Bom, e aí voltamos para a pergunta inicial do nosso primeiro vídeo a respeito da moderna teoria do conflito. O conflito é sempre negativo? Depende da abordagem. Aqui o manual diz assim: o conflito, se abordado de forma apropriada, com técnicas adequadas, pode ser um importante meio de conhecimento, amadurecimento e aproximação de seres humanos. Por quê? Porque o conflito, ele sacode a gente para enxergar além dele. É a famosa ação, a reação de sair da zona de conforto, que nem sempre é confortável, mas é o que conhecemos, é o que estamos adaptados. Então o conflito é essa oportunidade de questionar o que foi feito sempre do mesmo jeito. Opa, isso aí não está funcionando. Então é uma oportunidade imensa de crescimento social, individual, né, coletivo, porque o conflito, ele gera oportunidades. A questão é como esse conflito será trabalhado, será administrado. Ao mesmo tempo, o conflito, quando conduzido corretamente, pode impulsionar relevantes alterações quanto à ética e à responsabilidade profissional. Olha que importante isso, né? Porque se diante de um conflito eu não consigo ampliar a minha visão, esse conflito será permanente. E viver permanentemente em conflito é extremamente custoso e desgastante em todos os sentidos. Então, eu tenho a oportunidade de crescimento ético, responsável, porque no conflito eu preciso enxergar a dinâmica dele, entender quem são os atores envolvidos nesse conflito. Nem sempre são somente as pessoas que estão ali na mediação, às vezes existem terceiros envolvidos e que precisam ser consultados. Então, é nesse sentido que nós precisamos mudar o foco, de entender o conflito como uma oportunidade, porque quando não se tem o conflito, não se questiona, e quando não se questiona, se admite qualquer coisa. E nós, na condição de seres humanos, não podemos aceitar qualquer coisa. Nós podemos muito mais e queremos muito mais. E como é que nós trabalharemos tudo isso? Além das técnicas de mediação, o nosso próximo tema é extremamente importante, porque falaremos sobre negociação. Até!